Bom, vamos mergulhar direto ao ponto. Sabe, quando a gente pensa no mundo antigo, a mente logo viaja para aqueles monumentos de pedras gigantes e estáticos, não é? Pirâmides colossais, templos infinitos, aquedutos imensos. Mas tem um lado completamente diferente e muito mais dinâmico da história, que a gente acaba deixando passar batido. Esta nossa análise explora a verdadeira essência da engenharia mecânica na antiguidade. Porque, olha, o negócio não se tratava só de empiar blocos pesados. Estamos falando de criar sistemas supercomplexos, interdependentes de controle e de poder. É absolutamente fascinante perceber como mentes brilhantes do passado já dominavam princípios de automação e força mecânica muito, mas muito antes de alguém sequer sonhar com uma revolução industrial. Isso nos leva à grande questão. Como? Como exatamente essas máquinas dinâmicas e complexas operavam numa época sem absolutamente nenhum dispositivo eletrônico, sem motores a combustão, sem microchips? A gente tem essa mania de subestimar a sofisticação intelectual e prática de milênios atrás. Mas a resposta para esse mistério todo não está ligada na tomada. Está numa compreensão absolutamente magistral da física básica. É o uso inteligente da gravidade, do comportamento dos fluidos e de vantagens mecânicas que chegam a ser absurdas. Fica claro que a genialidade não precisa de circuitos elétricos, precisando apenas de pura criatividade arquitetônica e muita mecânica aplicada. Seção 1. Filão de Bizâncio e o controle. Para entender exatamente como essa genialidade operava na prática, a gente precisa olhar para o trabalho pioneiro de Filão de Bizâncio. Ele provou por A mais B que os antigos não queriam apenas construir máquinas para destruir ou levantar coisas. Eles queriam que as máquinas tivessem autonomia. Então vamos definir com cuidado um conceito crucial aqui, a autorregulação, ou um dispositivo controlado por feedback. Trata-se de um sistema mecânico primitivo desenhado para ajustar continuamente o seu próprio funcionamento com base no que está acontecendo fisicamente ao redor. Se um elemento do sistema falta, a máquina compensa o processo. Se tem excesso, o sistema automaticamente freia. É a mesmíssima lógica científica por trás dos termostatos modernos e do sistema de navegação aérea de hoje. Saber que algo tão revolucionário assim já estava sendo teorizado e construído há tanto tempo, simplesmente eleva o patamar de tudo o que sabemos sobre as raízes da mecânica. E o que é realmente interessante sobre isso é ver a aplicação prática desse princípio. Basta observar o funcionamento da lâmpada a óleo autorregulada de Filão de Bizâncio. Em vez de exigir que uma pessoa ficasse ali o tempo todo monitorando e colocando mais óleo para a chama não apagar, essa lâmpada cuidava de si mesma. O design era super engenhoso, brincando com diferenças de pressão do ar e fluxo de líquidos. À medida que a chama ia consumindo óleo, mais combustível descia de um reservatório escondido, de forma totalmente automática. Esse mecanismo é um ancestral muito elegante e inegável da automação que hoje rege toda a nossa sociedade industrial. Seção 2. Arquimedes e a força bruta. Mas a genialidade daquela época não parava só na microengenharia, não. Deixando um pouco de lado a precisão sutil da lâmpada de Filão, é hora de abraçar a magnitude e a força bruta representadas pelas lendas em torno de Arquimedes. É aqui que as coisas mudam de figura e as pontas se unem. De um lado da engenharia, a gente tem o refinamento e o controle. A lâmpada de Filão, projetada para uma manutenção delicada, onde menos intervenção humana é sinônimo de perfeição. Do outro lado, encontra-se a amplificação implacável, as polias compostas de Arquimedes, que representam o poder puro. Em vez de sutileza, a ideia era usar a alavancagem para multiplicar de forma exponencial o poder muscular e simplesmente quebrar as barreiras físicas humanas. A audácia dessa escalada de força é de cair o queixo. A invenção das polias compostas por Arquimedes mudou as regras do jogo completamente. Pense bem, enquanto uma polia simples só muda a direção da força, o sistema composto permite levantar pesos absurdos com o mínimo de esforço. E não estamos falando de erguer apenas grandes blocos de construção. A ambição era tamanha que Arquimedes projetou maquinários verdadeiramente capazes de levantar e arrastar navios de guerra inteiros. Sim, navios imensos, com equipamentos e tudo. Essa impressionante tração levou inevitavelmente ao desenvolvimento de uma das armas pesadas mais temidas da antiguidade, a famosa garra. Seção 3. O cerco de Siracusa. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta numa situação real. Todo esse potencial mecânico devastador atingiu o ápice no dramático cerco de Siracusa. Foi ali que os exércitos invasores descobriram, do pior jeito possível, que geometria e alavancas podiam ser muito mais mortais do que milhares de soldados empunhando espadas. A coreografia mecânica disso é brutal e extremamente metódica. Passo 1. Eles posicionavam as imensas estruturas de polias compostas de onde ficava pendurada a tal garra.
Passo 2. Quando os navios inimigos chegavam perto das muralhas costeiras, enormes ganchos de metal desciam velozmente, cravando-se de forma implacável na madeira das proas. Aí o passo 3. Usando a tração absurda do sistema de Arquimedes, a garra simplesmente içava o barco no ar com extrema violência. Depois, os cabos eram soltos bruscamente, o navio despencava, capotava na água e se estilhaçava instantaneamente. Eles afogavam frotas inteiras usando pura física. É notável perceber que as bases intelectuais da inovação humana permanecem as mesmas. O domínio de controle lá da lâmpada de filão e a manipulação do poder destrutivo e construtivo na escala de Arquimedes são um alicerce absoluto de tudo o que se constrói hoje em dia. Essa tecnologia ecoa em cada braço robótico de uma fábrica de carros e em cada colossal guindaste erguendo arranha-céus pelo mundo. Fica então uma reflexão poderosa no ar. Até que ponto os mais impressionantes avanços tecnológicos atuais não são apenas versões digitalizadas desses mesmos sonhos antigos de controle e poder? A resposta para isso, sem dúvida, é o combustível perfeito para continuarmos investigando as raízes da nossa própria engenhosidade.